Sai e entra de novo. Você está me escutando? O que foi? Oi, gente. Oi. Não vai falar nada? Oi, 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 oi. Boa tarde, Mônica Vargas, Dai Fraga. Hoje o nosso tema... Ah, tem que fixar aqui, né? Agora já foi. Não dá mais? Hoje o tema da nossa live é obesidade. Então a gente vai fazer um processo sobre esse tema, porque a obesidade, ela não é um conflito, ela não está associada a um único conflito. Por ela ser multifatorial, então ela pode ter vários conflitos, pode não, ela tem vários conflitos associados. Assim, raramente você vai ter um tipo de sobrepeso que está associado a um único conflito. Então, e quando vocês mandam essa perguntinha lá na caixa de perguntas, a gente tenta fazer o resumo do resumo do resumo para poder falar sobre o sobrepeso. Mas o sobrepeso tem mais de 20 causas possíveis de conflitos, e mesmo esses 20 causas a gente pode desdobrar em outros. Por isso que é um processo mais complexo. Porque às vezes, quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa com dor no joelho, a gente tem algumas hipóteses. E para cada pessoa, aquele conflito pode ter algumas tonalidades. Então, é como se fosse assim, o azul escuro, azul claro, mas o básico é azul. No caso do sobrepeso, não. É como se ele fosse laranja, azul, vermelho, roxo. E aí a gente tem muitas possibilidades a serem tratadas. Então, a ideia das lives sobre sobrepeso é a gente ir trabalhando aos poucos todas as possibilidades e vocês começarem a reconhecer e reencontrar esses conflitos com vocês. Aí vocês vão perguntar. Você quer falar, Sérgio? É vocês pensarem o seguinte: não adianta a pessoa que está com uma dificuldade com peso, ela ficar, por exemplo, só tomando remédio, ou só ficar tendo dieta. Né? É sempre um conjunto de coisas que vai ajudar a pessoa a chegar naquele peso ideal para ela, aquele físico ideal para ela. É a mesma coisa para os conflitos. São vários conflitos, são várias coisas que precisam ser trabalhadas para que a pessoa se sinta bem com o corpo dela e pode ser que acabe chegando no peso ideal. A gente fala pode ser porque a gente também não sabe, gente. O que a gente está propondo aqui, a partir de hoje, é a gente entrar num processo de autoconhecimento e de melhora emocional através da oportunidade de reconhecer e entender a, o sobrepeso. E a gente imagina que na medida em que a gente consiga ressignificar a, a, a conquista da imagem fique mais confortável. Então, a ideia é a gente começar esse processo para começar a entender o corpo e acolher, e a gente vai ver que a ideia não é melhorar só essa questão física, mas é melhorar como pessoa, como um todo. Porque, como a gente sempre fala, né Sérgio? O corpo ele não faz nada para perturbar a gente, né? Não é só uma questão. Se fosse só uma questão de comer menos, igual eles falam que é uma conta fácil, que é se você comer menos e gastar mais, que você vai emagrecer. Mas a gente vê com várias pessoas que isso não acontece. Exatamente, né? O corpo humano não é matemática. Não é você somente tirar caloria ou fazer você gastar mais caloria que vai fazer você emagrecer. Tem gente que faz dieta a vida inteira e não consegue ter.
Tem gente que faz cirurgia bariátrica, Exato. né? Tem gente que faz atividade física o dia inteiro e também não tem essa perda de peso. É lógico que é o Isso que é o ajuda. mais esperado e é o que não, que às vezes acontece, mas se você para por algum motivo, qualquer uma dessas coisas já fica gordo de novo, né? Principalmente em relação à dieta, o que a gente tem visto com as pessoas que estudam essa área dentro da nova medicina germânica, é que a dieta muitas vezes ela pode desencadear um conflito que a gente chama conflito de falta, que é um dos conflitos desencadeadores da obesidade. Então você fica um tempo sofrendo, passando fome, sentindo falta de comida, e na hora que acaba a primeira coisa que você faz, mesmo você comendo um pouquinho, você engorda muito. Porque é uma defesa do organismo, né? Você pensar, se eu estou tendo menos comida, o que o corpo vai fazer? Eu vou gastar menos energia, eu vou diminuir meu metabolismo para que o que eu comer eu tenha o gasto, eu consiga absorver o máximo de caloria possível daquele alimento. Né? É diferente, por exemplo, da questão do jejum, tá, gente? Do jejum intermitente. Tá? É diferente, porque ali você disciplina o seu organismo a, naquele momento da janela, você conseguir absorver os nutrientes e as calorias que serão necessárias para ele naquele dia. É diferente. Tá? É diferente de uma questão de, por exemplo, de uma dieta estritamente restritiva. Mas mesmo o jejum, Sérgio, Sim. quando para, a pessoa tem uma forte tendência a engordar. Sim. E tem pessoas também que não se adaptam bem ao jejum, né? Então, a gente precisa, por isso que é uma oportunidade, quando a gente está chamando vocês para experimentar junto com a gente todo esse conhecimento que a gente acumulou nesse último ano a respeito de sobrepeso, sobre as emoções por trás do sobrepeso e como ressignificá-las, e como conhecê-las e compreender o sobrepeso no corpo, ele permite com que a gente vá um passo diferente. Então, o passo do jejum, da dieta, tudo tem muito conteúdo por aí, a gente já sabe. Muitos de vocês eu garanto que já está PhD nesses assuntos. Acho super importante a nutrição, o hábito de uma boa nutrição, os suplementos. Eu super confio. Sempre quem já passou comigo sabe que muitas vezes a gente indica, a gente prefere trabalhar junto com um nutricionista funcional, com um nutrólogo. E a questão não é essa, a questão é se a gente está querendo somar uma abordagem a mais para que você possa É uma nova informação, né? É uma informação do que a gente chama de biologização do sintoma, né? O sobrepeso ele é um sintoma, do mesmo jeito que hoje na live da manhã, né? A gente falou que a falta de dinheiro também é um sintoma, né? Que também a gente vai acabar trabalhando isso em outra live, mas o sobrepeso também é um sintoma e a gente precisa biologizar esse sintoma. E quando eu falo de biologizar, não é que a gente vai no sentido psicológico do sintoma. Quem trabalha a parte psicológica é o psicólogo. A gente vai para a biologização. O que seria necessário para um corpo, para um ser, aumentar o seu peso? Acumular gordura. Acumular gordura. Ou seja, acumular gordura, ou seja, aumentar o seu peso, ou seja, se manter grande. Né? Porque a gente vai ver ao longo desses dias que a gente vai se manter juntos que a gordura, até o local que ela se acumula, pode ser um indicativo para a gente
o número, né? O número do peso. O número do peso, o local que ela se acumula, por exemplo, se é na barriga, se é no quadril, se é nos braços. Ela vai dando tonalidades, como a gente disse no início, dos conflitos associados com o sobrepeso. Então, se é uma gordura mais na barriga, por exemplo, a gente tem que olhar para um lugar que é perigoso ter sentimentos, que é necessário esconder os sentimentos. Então, se é no quadril, a gente pode observar também se teve questões da sexualidade envolvido, né? A gente vai estar falando sobre isso durante todos esses dias, né? E uma coisinha que a gente esqueceu de falar aqui no começo da live, né? Porque deve ter gente nova aqui que está vendo nós dois aqui em perfis separados, né? A gente está lançando um novo perfil, novo no Instagram, que é esse Instagram que a Flash está, que é o Integral Saúde Oficial. Esse que eu estou, que é o nosso mais antigo, ele, por alguns motivos, a gente vai desativá-lo daqui um mês e pouquinho. Então, vocês que gostam do nosso conteúdo, começa a seguir esse perfil que a FES está. Biointegral Saúde Oficial. A gente vai até mudar a bio desse daqui que eu estou para essa mudança. E pode ser que algum dia a gente fala porque o conjunto de fatores que veio para a gente fazer essa mudança. Isso. Então, o nosso tema hoje é sobre, para quem está entrando agora, é sobre sobrepeso, né? E isso hoje é a primeira de várias, então a gente vai fazer várias, ainda a gente está tentando... A gente não sabe nem quantas a gente vai fazer, né? De várias, assim. E o objetivo, o som dele tá longe porque a gente está no mesmo lugar. E se eu colocar o áudio... Ele vai dar um ecão. Ele dá eco para você. Entendeu? Só porque eu falei agora. Vamos ver se ele vai manter. Então, não dá certo. Não, porque fica dando eco para você. Mas tá vendo? O meu fica longe justamente disso. Eu vou ver se eu consigo. Se eu falo mais alto, então, para vocês poderem me escutar. Uma das coisas que a gente precisa nesse processo, para começar, vocês estabelecerem como se fosse um diário, pegar um caderno para fazer um diário para acompanhar essas lives. Porque quando termina a live, eu já vou pedir para vocês fazerem uma série de anotações e refletirem a respeito do que sentiram, o que perceberam. E ao longo das lives a gente vai usando essas informações. Exatamente. E obviamente que é um tratamento coletivo, né? Vai ser trazer o conhecimento coletivo para vocês, coletivamente, então vai ter aquela especificidade do consultório, mas a gente quis compartilhar esse conhecimento, porque a gente acha que o fato, às vezes, de trazer somente a consciência já pode ajudar muito e dar vários passos para vocês. Então, como a gente disse no início, o sobrepeso é um sintoma, é uma biologização de vários conflitos. Então, é diferente, por exemplo, de uma dor no joelho, que a gente tem um conflito de uma cor só. Então, vai ser azul, mas ele pode ter tonalidades, azul claro, azul escuro, azul royal. Tem infinitas possibilidades, infinitas tonalidades só no azul. Só no azul. Agora, no sobrepeso, a gente tem diferentes cores, não só uma tonalidade. Então, a gente pode ter um conflito de desvalorização, um conflito de proteção, um conflito de abandono, um conflito de sobrevivência, de contato imposto. De ataque à integridade, por aí vai. De resistência, de silhueta, de culpa.
Então, só basicamente a gente tem no mínimo 20 tipos de conflito possíveis. Para vocês terem uma ideia, gente, tem uma coisa, eu não sei se vocês estão conseguindo me escutar, eu vou falar um pouquinho mais alto. Tem uma coisa, por exemplo, que eu sempre falo para pacientes que vêm com essa queixa de sobrepeso, que é um conflito que a gente chama de conflito autodesencadeante. Que a pessoa se olha no espelho, ou ela sobe na balança, ela vê aquele peso e isso desencadeia todos os conflitos novamente nela, todos os conflitos inconscientes nela. Por isso que, quando eu acabo tratando essas questões, a primeira coisa que eu falo para a pessoa é: você não vai se pesar. Então, outra coisa que eu ia pedir. Primeiro é um caderno, segundo é não se pesar, e outra coisa que eu ia pedir é... Você vai se ligar pelas suas medidas. A única coisa que você vai ter de medida sua vai ser: você vai lá e vai medir silhuetas e pronto, acabou. Você não vai ter mais nenhum tipo de medição para isso. E mesmo se você se pesar, hoje é o dia para você se pesar e fim. Porque a ideia é não ficar se julgando e nem criticando o próprio corpo. Ou, se você está indo para uma atividade física, está começando a academia, e você tem que passar por aquele exame físico, né? Você vai pesar de costas e você vai falar para a pessoa que está fazendo a avaliação que você não quer saber o peso. Isso é uma coisa bem interessante de se fazer. E também seria interessante você ter na sua cabeça quanto de peso você está a mais. Calma, não é isso ainda. Calma, que eu vou chegar lá, calma. Ainda a outra coisa que eu vou pedir é que vocês façam uma limpa no Instagram. Para evitar comparações. Então, se você você segue pessoas fitness, ou então muito magras, que aquela pessoa que você gostaria de ser, você vai dar um tempo nessa pessoa e vai agora começar a dar um tempo desse tipo de Instagram. De conteúdo de comparação, porque agora é o momento de não comparar. Então, evitar o olhar do outro. Você sair da bolha. Você sair dessa bolha. Porque, querendo ou não, a nossa rede social, ela vira uma bolha e ela só fica mostrando essas coisas e a gente acaba caindo nesse conflito que eu falei, do conflito autodesencadeante. Então, é justamente você sair dessa bolha. Isso. E o outro cuidado, então primeira coisa é ter um caderno. Segundo, se for pesar, hoje é o último dia e tchau, não vou pesar mais. Evitar o julgamento com você mesmo. Então, primeiro, para evitar esse julgamento com você mesmo, fazer a limpa no Instagram, com aquelas pessoas que você segue, que tem é muito magra, ou então segue padrões muito fora do que a maioria, do que é possível para a maioria. Esse tipo de imagem é muito engraçado como isso vai sedimentando na cabeça da gente, e a gente vai criando um padrão que às vezes não tem nada a ver com o seu tipo de corpo, com o seu perfil, com a sua estrutura. Então, não, esse tipo de Instagram você vai ficar um tempo sem, depois você pode voltar, não tem problema nenhum, mas agora, nesse momento que a gente vai entrar nesse processo, a gente vai pedir para você dar um tempo, fazer um detox disso daí. Outra coisa quando se olhar no espelho, evitar críticas com você mesmo. Então, quando você se olhar no espelho, agora você vai buscar para anotar pontos fortes que você encontra em você. Então, eu tenho uma cintura bonita,
Ah, eu tenho uma perna bonita. Então você vai se ligar sempre nesse lugar, menos crítica com você e mais elogios para você. Ver mais os pontos fortes do que os pontos fracos. Depois a gente pode até visitá-los, mas nesse momento a gente tem que fortalecer esses momentos de pontos fortes do seu corpo. Então, quando for olhar no espelho, esse é um outro lugar que você vai tomar cuidado. Esse vai ser o nosso processo, essa vai ser a nossa dieta. É a dieta de pensamentos. Agora, dieta. De preferência, não seguir dietas nesse momento. É lógico, quanto mais você fazer escolhas saudáveis, melhor para você, melhor para sua saúde e tudo mais. Mas evitar dietas restritivas. Isso. Nesse momento, evitar. Na verdade, o que eu gostaria é que você pudesse comer coisas que você gosta, em pequenas quantidades. Então, eu gosto de chocolate, então eu vou comer um chocolate por dia. Então, o que você gosta em pequenas quantidades. Sem exageros, né? Sem nenhum tipo de exagero, mas tudo com parcimônia e, como a gente disse, evitar dietas restritivas, a não ser que seja assim, não, eu estou em um processo de tratamento que eu preciso dessa dieta restritiva. Ok, aí não tem problema, mas evitar, sempre que possível, evitar as dietas restritivas. E, por fim, a outra coisa quando você for... Eu só falar uma coisa sobre essa questão de dieta restritiva. Não é que a gente é contra essas coisas, tá? Todos os profissionais, eles têm a forma de trabalhar. Eu acho que nutricionistas, eles têm o porquê de dar esse tipo de dieta, tá? É que a gente está falando do processo que a gente está propondo aqui. Exatamente. É esse processo que a gente está propondo aqui. A gente gostaria que não tivesse esse tipo de dieta restritiva, para justamente, como a Frédia falou, não entrar nesse processo de talvez uma questão de falta, um conflito de falta. Tá? Porque pode ser um gatilho para o conflito, né? Exato. Então, o que a gente não quer é engatilhar o conflito ou torná-lo uma massa maior de conflito, o que vai dificultar mais a gente desengatilhar esse conflito. Né, desarmá-lo, né, que é como uma bomba, você vai só colocando mais pólvora nessa bomba e a ideia não é essa, a ideia é a gente fazer o contrário. Então, desarmar. Então, a ideia agora é você comer coisas que você gosta em pequenas quantidades. E quando você for comer, a gente vai ser o seu momento de meditação. Então, como é que vai ser essa meditação? Quando você estiver comendo, você vai repetir o seguinte mantra. Eu vou depois deixar lá no grupo. Outra coisa também, a gente vai criar um grupo no Telegram, no WhatsApp ou só no WhatsApp? WhatsApp. Acho que no WhatsApp mesmo, vamos começar pelo WhatsApp. O WhatsApp é mais fácil da gente manter sempre atualizado, né? A gente vai criar um grupo no WhatsApp, vai colocar aqui o link na bio, tá? Para vocês, e que lá a gente vai postar essas coisas que a gente está falando, vai postar alguns exercícios que a gente for falar na live, né? E lá a gente vai estar sempre conversando também. Então, quando você for se alimentar, na hora que você for comer, você não vai ver televisão, você não vai nem vai olhar o celular. Na verdade, você vai pôr o celular no... Como é que chama aquele negócio? Cronômetro? 20 minutos. Porque você vai ter que comer em 20 minutos. Se você estiver faltando uma garfada e estiver faltando 10 minutos no cronômetro, você vai gastar os 10 minutos nessa garfada. Ou vai ficar sentada na mesa. Então, você vai colocar a comida na boca, vai descer o garfo e descansar no prato. Você vai soltar o garfo no prato. E vai mastigar. Enquanto você estiver mastigando, você vai pensar a seguinte frase. Todos os dias, em todos os sentidos, o meu corpo está cada vez melhor. Todos os dias, em todos os sentidos, o meu corpo está cada vez melhor.
Mais uma vez. Todos os dias, em todos os sentidos, o meu corpo está cada vez melhor. Lembrando que essa frase vai lá para o grupo do WhatsApp. Então, essa frase é para te ajudar a colocar atenção no que você está comendo. Não ficar blá 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 mental ou com muita pressa de comer. Então, as duas que a gente vai usar, então, duas estratégias para comer devagar. O cronômetro, não, 3, né? O cronômetro, abaixar o garfo enquanto você mastiga e repetir a frase. Então são 4. Não, são 3. E tirar todas as distrações. Ah, tirar todas as distrações, são 4. Ok? Então, se você puder se alimentar sozinho... Então vamos lá, vamos repetir as 4. Vamos lá. Primeira... Você, com o cronômetro de 20 minutos. Segunda... Você colocar o garfo na boca, colocar a comida na boca, abaixa, coloca no prato. Terceira... Você repetir a frase. Todos os dias, em todos os sentidos, o meu corpo está cada vez melhor. E a quarta? Eliminar todas as distrações. Então, essa vai ser a nossa estratégia, essa vai ser a nossa dieta para você comer menos. E aí depois você conta pra gente. Tem dia que você... E outra coisa importante. Tem dia que você vai conseguir fazer, tem dia que você não vai, que vai ficar uma pessoa conversando, porque o filho vai chamar, porque não sei o quê. Tudo bem. Tudo bem. Tem dia que você vai conseguir, tem dia que você não vai conseguir. Tem hora que você vai conseguir, tem hora que você vai conseguir no almoço, não vai conseguir na janta. Tem hora que você vai conseguir no café e não vai conseguir. Tudo é um processo, gente. É um treinamento. Tudo na vida é treino. Não vai ser, pode ser que seja no primeiro dia, vai ser assim uma maravilha para o restante dos outros dias. Pode ser que tenha um dia que vai ser maravilhoso, tem outro dia que você não vai fazer absolutamente nada, porque você está de saco cheio e você quer fazer. E a outra coisa importante, a gente deu quatro itens importantes. A gente usou a nossa ideia. Às vezes você vai criar para você uma outra estratégia em que você vai conseguir prestar atenção no que você está comendo. Em que você vai usar o seu jeito. Você vai experimentar o nosso, que a gente está oferecendo, e você vai, às vezes, descobrir o seu, o que é muito mais importante. Às vezes você vai usar os 4, vai conseguir usar 2. Tudo bem. Mas o que eu peço é que vocês experimentem o nosso método por pelo menos 30 dias. A partir dos 30 dias, você adapta ao seu jeito. Que a única forma de você saber se aquilo realmente funciona para você, você precisa praticar aquilo durante pelo menos 30 dias. Tá? Então a gente pede, pelo menos durante os 30 dias, mantém essas 4 coisinhas. A partir do 31º dia, se você quiser mudar qualquer coisa, quiser excluir uma dessas, você fala assim, não funciona para mim isso, ok. Porque 30 dias o seu corpo está, o seu cérebro, a sua mente está treinada para saber se você vai se adaptar àquilo ou não. Ótimo. Então, se a gente estivesse no consultório, no primeiro dia seria isso. A gente teria que dar orientações para vocês, explicar o que é e pedir para vocês seguirem o processo junto com a gente. E no primeiro encontro, que a gente faria também é uma avaliação, né? Compreender os sentidos de cada coisa para vocês. Então, agora a gente vai passar para essa etapa. Levar vocês para esse lugar de autoavaliação. Lá a gente estaria, se a gente tivesse individualmente, a gente olhar para cada um, entender essa avaliação de cada um, entender o que cada um e poder conduzir. No caso, como a gente está fazendo coletivamente, então eu vou conduzir vocês nesse processo, nesse momento, e assim que acabar, vocês vão anotar. Lá no grupo, vocês vão poder compartilhar as coisas que vocês acharam.
Alguns a gente talvez pode auxiliar, outros não. A gente vai auxiliar dentro das possibilidades que a gente tem de tempo, né? Mas não vamos prometer muita coisa, porque é bastante complicado. Mas quando um compartilha com o outro, pode ajudar a criar essa consciência que a gente falou e às vezes até mesmo ressignificar. A gente quer criar uma comunidade mesmo para que tanto a gente possa ajudar vocês, mas que também vocês possam se ajudar. Às vezes alguém dá uma ideia de alguma coisa para se adaptar que ninguém pensou e pode ajudar as outras pessoas também. Por isso que a gente quer, ele vai criar esse grupo do WhatsApp e esse grupo ele vai ficar aberto, vocês vão poder conversar entre vocês, para justamente a gente poder se ajudar nesse processo. Lembrando que esse conhecimento é do Christian Flechier. Ele não é nosso. Né? Ele não é nosso. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, porque você é terapeuta ou porque você quer experimentar com ele, sempre tem um workshop. Houve dia 2 esse ano, workshop sobre peso. E vai ter um outro, acho que o ano que vem, com a professora Gladys, no Instituto Cíntia Chiarelli. Então, depois a gente deixa o arroba deles aí, mas é só você buscar aí, Instituto Cíntia Chiarelli, com 2 L's, que você vai encontrar e você vai poder usufruir. Se você quiser levar isso para o seu paciente, se aprofundar com isso, a gente recomenda o curso da biodecodagem. Ou se você também tem vontade de ser terapeuta, de ter alguma coisa, o curso da biodecodagem ainda não é exclusivo só para a área da saúde, né? E qualquer um que tem essa vocação, que gosta dessa área terapêutica e tem essa vontade, pode também fazer parte, né? Então, agora, nesse momento, eu vou pedir para vocês que todos se sentem de maneira confortável, feche seus olhos, respire, feche seus olhos com toda tranquilidade e segurança e deixe-se levar por essa experiência com cada respiração que você vai tomando nesse momento. Inspira, solta pela boca. Inspira e vai observando a sua respiração tranquila, deixando que a expiração te guie cada vez mais e mais profundo dentro dessa experiência. Quero que você observe a sensação dos seus olhos fechados. Quero que relaxe as pálpebras, deixando que os músculos dos seus olhos e todo ao redor se afrouxem e relaxe. Mantenha esse relaxamento dentro das suas pálpebras até o ponto que não se pode abrir mais. Isto. Agora eu quero que você leve este relaxamento até o topo da sua cabeça. E vai afrouxando o couro cabeludo, deixando que os músculos da sua cabeça se relaxem, soltos. Agora esse relaxamento vai descendo por todo o seu corpo, como se fosse uma onda suave de relaxamento. E vai descendo por todo o seu corpo, relaxando as pálpebras, deixando os músculos dos seus olhos suaves, pálpebras pesadas, relaxadas. Mantendo esse relaxamento em suas pálpebras até o ponto que não se pode abrir mais. Isto. Este mesmo relaxamento em suas pálpebras estão em todo o seu corpo. Por isso eu quero que leves mais relaxamento da sua cabeça até a planta dos seus pés. Como se fosse uma onda suave de relaxamento.
como se pudesse relaxar todos os seus músculos do seu corpo ao mesmo tempo. Agora vá notando a sua respiração, tranquila, calma, suave. Pode chegar deixando cada expiração de ar te leve cada vez mais profundo. E mais profundo, deixando o som da minha voz te levar. O meu som da minha voz te leva cada vez mais profundo. Isso, isso. E nesta profundidade, vamos reencontrar você, sentado, num lugar seguro, agradável. Veja como você está receptiva e pronta para esclarecer todas as dúvidas a respeito do sobrepeso. Isso. Pergunte gentilmente para você com quantos quilos você sente que está hoje. Sim, não quantos quilos você tem ou acha que tem, mas sim quantos quilos você sente ter. 10, 20, 30. Quantos quilos a mais você acha que você tem hoje? Você sente isso? Às vezes pode até ser um número maior ou menor do que aquele que você viu na balança. Anote esse número mentalmente. Responda. Desde quando você começou a engordar? Pode ser desde sempre, pode ser depois de uma briga, pode ser depois do casamento, do parto. Quando você começou a engordar? Agora peça ao seu outro eu, que reencontramos neste local, que ele se levante e você possa olhá-lo. E note cada lugar de sobrepeso. Que locais são esses? Os braços, pescoço, tronco, quadril, pernas. Aonde se acumula com maior intensidade sobrepeso? A barriga. E agora, se você puder, toque esse lugar. Se conecte a esse lugar. E perceba qual sentimento esse sobrepeso desperta em você. Isso. Muito bem. Anote mentalmente. Quais são os lugares e quais os sentimentos correspondentes. Agora, com tudo anotado, pergunte ao seu outro eu se tem algo a mais a acrescentar a respeito do sobrepeso. Isso. Você tem uma mensagem, um recado para você. Pegue as mãos do seu outro eu, olhe nos olhos dele e diga que você enxerga o ser fantástico que ele realmente é. E que juntos
irão seguir neste processo, reencontrando as dores por trás de todo o sobrepeso que juntos vocês carregam. A partir deste momento, não haverá mais espaço para julgamentos, críticas e autoagressões. Somente acolhimento e compreensão. Diga a ele que você entende que existem coisas por trás de cada sobrepeso, de cada acúmulo de gordura, de cada necessidade de preenchimento. E agora, de mãos dadas, vocês irão caminhar por um novo caminho que se abre à frente de vocês. Porque lá na frente espera uma outra pessoa, que é você, a você do futuro. E essa terceira você está com o corpo ideal. Como ele é? Que peso ele tem? Como você se sente ao se ver nesse novo eu? Que possibilidades esse novo corpo pode trazer para a sua vida? Só tem coisas positivas em estar nesse novo corpo? Anote tudo. Isso. E agora repita mentalmente. Eu me amo e me aceito completa e profundamente. Estou em processo de alcançar o meu corpo ideal. Como lentamente e sem me alimento, lentamente e sem pressa. Deixo uma porção de comida facilmente no prato. Me conecto facilmente com meu estômago e me encho com maior rapidez e me sinto mais tranquilo com pequenas quantidades e me encho rapidamente. Me sinto muito confortável, esbelta, com pensamentos que criam minha realidade corporal, desfrutando de pequenas quantidades de comida. Isso. Sinta essa nova realidade. Veja como você se sente cheia com maior rapidez. E bebe bastante água, desfrutando de exercícios, comendo lentamente, sem pressa, lento, e saboreando. Isso. Se conectando com o seu estômago e como ele se enche rapidamente. Veja como você encontra maneiras criativas, fáceis e divertidas de se exercitar. Você vê seu corpo sendo fortalecido. Isso. Você inspira esse novo estilo de vida. Inspira, solta pela boca. E vai voltando vagarosamente, trazendo com você essas novas sensações e reconhecimentos. Inspira, solta e vai abrindo seus olhos vagarosamente até o momento de hoje, segunda-feira, às 18h43. Muito bem.
Quem conseguiu fazer o exercício todo e quiser compartilhar ou ter alguma pergunta, estamos abertos às perguntas sobre esse tema sobrepeso nesses últimos 10 minutos. Sérgio, você quer falar alguma coisa da sua percepção? Eu acho que essas perguntas a gente poderia deixar para as pessoas fazerem lá no WhatsApp. Eu acho que fica legal, porque a gente posta esse vídeo também lá no WhatsApp e as pessoas podem fazer ele com mais calma do que fazendo aqui pelo Instagram. Pode ser também. É importante vocês conectarem com vocês e não responderem aquilo que vocês acham que, mas aquilo que vem de primeira como resposta. Aquilo de fato brota para vocês. Não responder racionalmente, né? Não é aquilo racional que eu quero, não é a quantidade de peso que eu quero ter, mas é aquilo que você sente que seja aquele peso ideal. Aquilo que faz sentido, né? Aquilo que faz sentido para você. Aquilo que você sente visceralmente. Então, a pergunta que a gente fez não é o quanto você pesa ou o quanto você acha que está acima do peso. É o que você sente que está acima. Quantos quilos você sente que está acima? E essa palavrinha, essa palavrinha que a Fred usou, ela faz exatamente todo sentido. É o que você sente, não é o que você acha que é. Não é o que você viu na balança também, é como você se sente. Ou o que você escutou de outra pessoa. Uma vez eu atendi uma paciente que ela falou que ela... Eu perguntei quantos quilos você se sente? Ela falou que você sente a mais. Ela disse 15. E eu falei, quantos quilos você está hoje? Ela, 8 quilos a mais. Mas ela se sentia com 15 a mais. E a outra pergunta importante é desde quando? No caso dela, desde os 15 anos. Então, fazia todo sentido ela sentir 15 quilos a mais. É como se o corpo dela buscasse esses 15 quilos a mais. Então, ela não conseguia nunca manter. E sempre estava crescendo para chegar nesse 15. Exatamente. Então, é isso, gente. A gente vai postar, eu vou criar um grupo do WhatsApp agora, tá? Eu vou colocar no link da bio. Esse aqui vai ficar salvo por quanto tempo? 24 horas? Essa live? Pode ser. 24 horas dessa live, para todo mundo aqui ter acesso novamente. E, como eu disse, vai ter lá o nosso grupo do WhatsApp, o grupo do sobrepeso. Então, lá vai estar as orientações iniciais e as perguntas iniciais da avaliação, que é o que a gente falou. E na medida em que a gente for indo nas lives, a gente vai trabalhando conflito por conflito, que pode ser o seu ou não pode ser o seu. Pode ser que a gente acesse o lugar, você tome consciência do programa que guardou tudo isso. Lá na primeira, pode ser que seja a última. E pode ser também que você acesse o programa e não consiga ressignificar sozinho, mas é o que a gente consegue fazer no coletivo. E a gente, em contrapartida, o que a gente gostaria de receber de vocês é o compartilhamento do que vocês vão sentindo, dos resultados, e a gente vai ganhando todos juntos aqui. Exatamente. Então é isso, gente. Um forte abraço para vocês e um ótimo final de dia para vocês. E amanhã vai ter live de manhã? Amanhã de manhã live. Que horas? 8 horas da manhã? Não, 8 horas da manhã não pode. Não, não pode. Não. Tem que ser mais cedo. Tem que ser tipo 6. Então amanhã, 6 horas da manhã, nós teremos live do início do dia. E aqui o tema da live pela manhã, das 6 horas da manhã, é dinheiro. A gente então está trabalhando peso à tarde e dinheiro de manhã. E as próximas lives do peso vão ser... Abraço, Vanderlei, Denise, muito obrigada pela presença de vocês.
Essa semana vão ser 3 dias seguidos a live da obesidade, porque eu vou estar em curso no final da semana. E vai ser às 5 horas da tarde, porque às 6 a gente viu que não dá certo esse horário de 6 horas pra gente. Então, vai ficar... Ou pode ser que seja às 7. Vamos testar amanhã às 5 e na quarta às 7. Vamos ver o que fica melhor. Tá, então vamos tentar às 5 horas. Então, amanhã como a gente mesmo disse... com vocês, 5 Pera, horas. só vou voltar aqui, ó. Agora a gente está em transição do perfil antigo, biointegral. Como eu disse, amanhã é a transação. Biointegral Saúde vai estar se transformando em Biointegral Saúde Oficial, que é o... Que é o perfil que a França está. Isso. Então, esse perfil que eu estou, ele vai ser desativado daqui a um mês e meio, mais ou menos. Tá? Por vários fatores, a gente decidiu fazer isso. Então, esse perfil que a França está, vai ser um perfil oficial. Então, se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta dos nossos posts, da nossa live, vai lá pro perfil da Fraser. Biointegral Saúde Oficial. Lá que vai ser onde a gente vai responder perguntas, onde a gente vai colocar as caixinhas de perguntas, vão ser todas lá também. Isso. Tá? Então, vai para lá que vai ter bastante conteúdo novo lá também. A gente vai estar postando nesse aqui que eu estou, mas a frequência maior vai ser lá no Biointegral Saúde Oficial. O segundo recado, então, é que a gente está nessas primeiras semanas, vai estar experimentando horários com vocês, para na próxima semana fechar o horário que vai ficar fixo, da live de manhã de dinheiro e da live da tarde da obesidade, da sobrepeso, tá certo? Então, a gente vai ter esses 2 grupos, vai formar 2 grupos, um grupo do WhatsApp do sobrepeso e o grupo do dinheiro. Então, se você está participando dos 2, vai para os 2 lá. Que aí você vai receber conteúdo dos 2. Certo? Por enquanto, conteúdo todos gratuitos. Quem sabe no futuro monetizamos. Tá certo? Agradecemos a presença de todos. 8 horas da noite tem live com o professor Gutiberto. Lá no Instituto Cíntia Chiarelli. A gente vai postar aqui nos stories dos 2 aqui, o Instagram do Instituto Cíntia Chiarelli, para você que quer saber do curso da biotecnologia, mas também ver essa live que vai falar sobre a biotecnologia também. Se você quiser se aprofundar no tema sobrepeso, com um workshop com a professora Gladys Helena Tobar, que é uma colombiana, que é nossa professora. Ela terá um curso em São Paulo, acho que é em janeiro. Depois vou pegar a data certinho, que na próxima vez eu falo com vocês. Tá certo? Então é isso. Então é isso, gente. Tchau. Um forte abraço, até mais. Até a próxima.